Olá, para quem não me conhece, meu nome é Laís, eu tenho 22 anos, eu faço direito, estou no meu último ano, e eu queria contar um pouco das minhas experiências com Jesus. E eu queria falar também como foi o meu encontro com ele. Como que eu fiquei sabendo que ele existe, que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Eu queria contar uma parte do meu testemunho também, né, se for ajudar. E eu também queria deixar bem claro que na realidade, não importa os testemunhos, não importa o que Jesus faz por você, mas importa quem ele realmente é. E as pessoas, às vezes não, a maioria das vezes, né, fala de Deus por aquilo que ele fez em nossas vidas, né, na vida particular da pessoa, mas na realidade, quando Jesus morreu na cruz por nós, por todos nós, ele já havia feito o suficiente, sabe? Mas enfim, eu vou contar rapidamente. Eu nunca fiz um vídeo na vida antes. E eu quero deixar ele curto, pra não ser cansativo pra ninguém que estiver assistindo. Como que as coisas aconteceram? Como eu já disse, eu fiz direito, né? Eu faço direito ainda. E na minha faculdade você pode fazer intercâmbios. No meio da faculdade, né? Você tranca a faculdade e você vai. E eu já fiz intercâmbio anteriormente e eu sei falar inglês muito bem. Então, o meu outro intercâmbio que eu queria fazer, né, era alguma coisa relacionada aos Estados Unidos, porque eu pensei, poxa, eu vou aprimorar minha língua e enfim. Mas o que acabou acontecendo? Eu fiz a TOEFL, que é uma prova de proficiência, né, da língua inglesa, e eu passei nessa prova, e eu passei na pontuação que eu precisava ser aceita na faculdade que eu queria no exterior. Mas eu não fui aceita. Pela minha faculdade aqui, eu não fui aceita e fiquei meio triste na época e tal, mas eu tentei de novo e eu não fui aceita de novo. Daí eu fiquei tipo, poxa, eu fiz a prova, né? Atingi a pontuação, mas que estranho, tipo, eu não fui aceita, né? Mas tudo bem. Passou outro ano e eu tentei de novo. Só que eu não me inscrevi para os Estados Unidos, né? Eu falei, poxa, tipo, não vou me frustrar de novo, né? E fora que esse processo você tem que ter tal média, você. Assim, é uma coisa seletiva, então não é rápida. Então todas essas vezes que eu tentei demoraram, né, para acontecer de novo. Então eu desisti e, e prestei uma faculdade em Portugal. E, e eu me inscrevi para a Universidade do Porto. E eu achei incrível tal, e eu tava super animada. Na hora de ser o resultado, não fui classificada. Eu falei, meu Deus do céu, tipo, tô com a nota certa, tá tudo certo. Por que eu não tô sendo classificada? Eu não aceitava isso, né? Até que passou uma semana. Tava quase vencendo, tipo, o dia, assim, que poderiam ser eleitos, né? Os alunos que iriam. E uma mulher da secretaria da minha faculdade me ligou e ela falou assim: você ainda tem interesse de fazer intercâmbio? Daí eu falei assim: tenho, claro que tenho. Ah, surgiu uma vaga em Coimbra. A menina que iria pra lá, ela desistiu. Ela vai só ano que vem. Se você tiver afim ainda, está convidada. E amém, né? Peguei e falei assim: não, amém, vamos, não sei o que lá. E falei com a minha mãe, meus pais, né, aceitaram tal. E fui. Só que assim, minha mãe, a tia. Ela conhecia a tia da menina que eu dividi o apartamento em Coimbra, né? E eu entrei em contato com essa tia, né? E daí ela passou um contato da pessoa que morava em Coimbra. Na realidade, morava uma menina e uma mulher, e a mãe dela morava num apartamento em Coimbra, em Portugal. E eu conversei assim, tipo, 2 dias antes de eu ir, eu peguei tudo e eu falei, ai, seja o que Deus quiser, né? Ah, e deixando bem claro, eu sempre fui católica, minha família inteira é católica, meus pais são católicos, e eu já fui batizada, eu fiz crisma, enfim, catequese, tudo, eu sempre, só que assim, eu nunca frequentava a igreja, porque eu achava uma coisa muito chata. Eu achava o padre lá falando, eu ficava meio assim, sabe? Então eu ia, sei lá, uma vez por ano na igreja. E o que eu quero dizer é, eu ia muito pouco. E eu não tinha vontade de ir. Eu não sabia nem quem era Deus, o que era Jesus, o que era Espírito Santo, o que era cada coisa, sabe? Nunca tive vontade de abrir uma Bíblia. E, enfim, fui pra lá. E era pra eu ter ficado uma semana só na casa delas, né? Ou 2 semanas, enfim, até o dia que eu pudesse sair. E ok, e quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que elas eram evangélicas. E daí eu fiquei tipo, putz, meu, que
tenso, né? Eu não sei nada de Deus, não sei nada de Jesus. Vai que elas mandam ir na igreja, tipo, sei lá, que tenso. Mas enfim, elas eram super fofas e super receptivas e inclusive a mãe dela teve que ir ao Brasil e ela falou pra mim, Laís, você é super bem-vinda de dividir o apartamento com a Raquel, ela chama Raquel, né? E Dona Silvia. E daí eu acabei ficando e eu lembro que na época eu tentei achar um outro lugar pra morar e pra ficar e nada dava certo, nada dava certo. E eu falei assim, ai meu Deus do céu, tá bom, vai, vou ficar aqui com elas e fiquei. E o mais incrível foi que quem me apresentou Jesus de uma forma incrível e que você não tem como dizer não, não tem como você não conhecer e querer saber um pouquinho mais dele foi a Raquel. Provavelmente você vai assistir esse vídeo, Raquel. Te amo, um beijo. Você é minha mamãe número 2. E, enfim, ela começou a me contar sobre Jesus e eu lembro que na época ela ia na igreja lá, era uma Assembleia de Deus e eu fiquei, meu Deus, que é isso? Que é essa gritaria? Que esse monte de gente louca gritando e, enfim, eu ficava, nada a ver, né? Daí eu lembro que eu fui uma vez, eu ia na verdade já várias vezes lá, mas nunca ficava pro culto. Eu ficava esperando ela terminar o ensaio dela pra gente poder sair, comer alguma coisa, conhecer a cidade, enfim. Até que um dia eu tive assim, Coimbra é uma cidade muito pequena e tem muitas festas, enfim, só que é tudo universitária. E eu não gostava. Eu ficava, poxa, tipo, eu gosto de balada grande, eu gosto de cidade grande, eu não gosto daqui, sabe? Pra sair. Então eu ficava muitas vezes, sabe, meio na bad, assim. Mas eu lembro que um sábado eu falei, Raquel, acho que eu tô afim de ir na igreja, vamos? E como eu nunca tive preconceito com igreja nenhuma, né? Meu Deus era o Deus dela, e enfim, eu fui. E, cara, os pastores me receberam super bem. O pastor Petrúcio, incrível. A Gilza, a esposa dele. Um beijo pra vocês também. E foi isso. E eles me receberam bem. E todo momento que eu tava lá, a Raquel, ela nunca me impôs nada. Ela nunca falou, olha, pra você tá aqui, você tem que ir na igreja comigo. Alguma coisa louca, sabe? Porque Jesus, ele não te prende, entendeu? Você é livre e você continua sendo livre para fazer o que você quiser. E ela me apresentou esse Jesus. Ela não me apresentou o Jesus que as pessoas têm o preconceito já que Deus é um Deus mau, que Deus te pune, que Deus castiga, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que se você cometer um pecado, você vai pro inferno. Tipo, não, cara, ela me apresentou um Jesus irresistível, como meu amigo fala. É um Jesus irresistível. E daí eu lembro que eu comecei a frequentar essa igreja e eu ainda achava muito estranha aquela gritaria toda, não entendia, né? Tipo, poxa, Deus tá ouvindo, sabe? Ora com o pensamento, ora baixo, ajoelha, não precisa ficar pulando, gritando, enfim. Daí eu lembro que eu fui pra. Tá ficando grande o vídeo, né? Mas tá, eu vou correr aqui. Eu lembro que eu já tava mais à frente, assim, e eu questionava muito a Raquel. Eu questionava muito ela. Eu falava, se Deus existe, por que tem gente passando fome na África? Se Deus existe, por que o mundo é assim? Só que, cara, o mais lindo é que Deus é tão Deus que ele te dá o livre-arbítrio e ele deixa você agir da forma que você quiser. Tanto é que no mundo tem o mal e tem o bem. A natureza, ela foi feita por Deus, então ela é linda, tipo, ela é perfeita. O que estraga são os homens que não têm zelo por isso, que não têm zelo pelo próximo, entendeu? É isso que estraga a sociedade, é por isso que tem gente passando fome. Não é que Deus quis colocar ela naquela família. E mesmo se Deus quis colocar uma pessoa em tal família, é para que a glória dele se manifeste. E é que é para que aquela pessoa conheça Jesus, entendeu? Da forma dela, que eu não sei qual vai ser. E eu quero falar só uma parte foi, assim, pra mim foi surreal. E eu vou querer gravar isso no meu vídeo. E não sei se vou gravar outro vídeo, mas enfim, eu vou deixar bem claro que um dia eu estava assistindo uma pregação. Pregação é o quê? Se você não sabe, é um pastor que fica num púlpito. E como lá é muito... Em Coimbra e em Portugal, assim, as pessoas não acreditam muito em Deus. Então não é muito acessível isso, sabe? De você estar numa pregação, né? E pregação é pregar a palavra de Deus, tá? Então, ok. Daí eu tava assistindo uma pregação no YouTube, não sei o quê, que tinha colocado na televisão, aqueles cabos HDMI e tal. E, cara, eu fiquei muito triste quando eu vi aquela pregação. E eu falei...
A pregação era sobre homossexualismo. E a pregação falava, eu não sei se eu cito nomes ou não, mas enfim, era uma pregação do pastor Lucinho Barreto, da Lagoinha, deixando bem claro que, sou apaixonada por ele hoje. Eu escuto sempre pregações dele e ele é incrível, tá? Mas, quando eu ouvi, eu me senti muito mal. Porque falava sobre o amor e o homossexualismo e, enfim, não era só sobre o homossexualismo, né, no caso. E eu lembro que eu assisti aquilo e eu comecei a me sentir mal e eu falei, poxa, se Deus julga dessa forma, tipo, eu não quero servir a esse Deus. E eu lembro que eu fui no meu quarto nesse dia, e nesse mesmo dia eu ia começar a cantar numa igreja, na igreja que eu comecei a ir, né, do meu pastor. Eu ia começar a cantar lá. E foi coisa de 2 horas antes, tá? E daí eu fui lá, e eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu comecei a chorar. Eu chorava muito, 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 muito. E eu falava, Deus, eu não quero servir você. Eu não quero que você seja meu Deus. Eu não aceito isso. Isso não é amor. E eu lembro que a Raquel ficava, filha, tipo, ela me chama de filha, né? Vamos, para com isso. Homens erram, né? Só que aquilo entrou tanto em mim que eu falei, pô, homens erram, mas toma cuidado com o que você vai falar. Toma cuidado, são pessoas que estão te assistindo e que às vezes, passam por dificuldade, sabe? E já nessa questão, ou que seja outro assunto, mas toma cuidado com o que você for falar. E eu lembro que nesse dia, tipo assim, a gente morava num apartamento e lá iam muitas poucas pessoas. Então iria a mãe dela, um amigo nosso que chama Simon. E eu lembro que o Simon, ele toca violão, né? Ele tocava lá na igreja e ele, no dia, ele chegou no apartamento, ele interfonou, subiu tal, e ele super animado, não, lá, vamos, que não sei o quê, vai ser incrível. E eu virei e falei, Simon, não tô afim de ir, sobe aí, a Raquel tá saindo do banho e vocês já se falam, enfim. Daí, cara, isso foi, sei lá, 2 minutos depois de eu orar. E daí tocou o interfone de novo. E eu falei, que saco, né? Quem é? E a mãe da Raquel tava no Brasil, então assim, eu não sei, realmente não sabia quem era. A hora que eu atendi o interfone, a pessoa era um homem, e do outro lado do interfone, essa pessoa falou assim pra mim. Ela não perguntou meu nome. Ela não perguntou nada. Ela falou assim: você acredita em Deus? E daí eu lembro que eu virei e falei: acredito. E daí a pessoa virou pra mim, ela perguntou de novo, ela fez outra pergunta, ela perguntou: você acredita que um dia o sofrimento no mundo vai acabar? Daí eu virei e falei: acredito. Tá bom, obrigada. Eu vou deixar um panfleto aqui. Qual apartamento você mora, por favor? A pessoa perguntou o apartamento que eu morava, só que ela pessoalmente me interfonou, não tinha porteiro, né, onde a gente morava. E eu fiquei, cara, eu moro no terceiro andar. E daí eu sei que a pessoa virou e falou assim: tá bom, obrigada, boa tarde pra senhora, viu? Eu fiquei, como assim boa tarde pra senhora? Você não é de alguma religião? Você não é, tipo, sei lá, testemunho de Jeová? Você não é evangélico? Você não é espírita? Sei lá, a pessoa poderia ter falado alguma coisa. E eu lembro que eu peguei o panfleto depois e não tinha escrito nada. Tipo, sobre religião. Tinha uns textos, assim, específicos de Deus, sobre Deus, e algumas perguntas e algumas respostas, mas não tinha religião, não tava nada escrito. E eu fiquei, tipo, como assim? E eu contei pra Raquel, e na época eu lembro que eu comecei a chorar muito, e a Raquel falou, cara, tipo, Deus te ama e ele falou com você, ele usou uma pessoa pra falar com você, tipo, agora você acredita nele? Agora você acredita que ele não é um Deus mau e que ele te ama do jeito que você é. Então eu quero deixar claro para as pessoas que assistirem isso. Eu quero dizer que Deus, ele é amor. Primeira coisa, que todo mundo já sabe, mas ele é amor. E ele, às vezes, cara, ele se humilha e ele vem até a terra para buscar o filho dele ou a filha dele. Então, eu quero dizer que Jesus veio na Terra, cara, ele deu o corpo dele. Jesus, ele se humilhou pra estar aqui. Deus mandou seu único filho pra estar aqui, sabe? E às vezes a gente fica
cobrando ele, pedindo coisas a Deus, assim, impossíveis. E, cara, feliz é aquele que crê sem ver, sabe? E Deus, Jesus, quando morreu, ele deixou o Espírito Santo na terra para te convencer do certo e do errado, para convencer de que Deus é Deus, que Jesus foi Jesus. E hoje eu tenho certeza, né? Ele me mudou completamente. Eu vou talvez fazer um vídeo depois sobre isso, porque tá ficando comprido. Mas ele mudou por coisas boas e não doeu nada. Eu te juro, não doeu nada. Foi tudo por espontânea vontade. Nunca ninguém me forçou a mudança, sabe? Tipo, tudo vem dele. E ele é bom, e ele é zeloso, e ele te ama muito. E eu quero falar pra quem estiver assistindo e não tem noção do que eu tô falando. E tem curiosidade. E sentir uma vontadezinha de saber quem é Deus e desse Deus louco que eu tô falando. E eu quero que você entre no. Como eu vou explicar? Vai pra sua casa, ou a hora que você puder, entra no seu quarto. Entra no seu quarto ou em algum lugar que você mais preferido da sua casa. Você entra lá e você fica em silêncio. E pensa assim, ó. Deus, quem é você? Quem sou eu em você? Qual é a minha identidade? Eu sou filha mesmo, você me ama? Se mostra pra mim. E, cara, pode ter certeza que ele vai se mostrar a você. Ele vai... Não sei o que ele vai fazer, porque ele é um Deus, sobrenatural. Ele é maravilhoso. Mas, enfim, eu não sei o jeito que ele vai te abordar. Eu não sei como. Comigo foi assim. E eu já tive outras experiências com ele incríveis. Mas... É isso. Eu quero dizer que... O Deus que eu achava que fosse Deus, não era. Tipo, com certeza não era. Era um Deus muito lindo e ele é meu pai hoje. E eu me sinto filha, amada. Eu amo meus pais de verdade, mas assim, hoje eu me sinto... eu sei que ele é real. E eu sei que eu posso contar com ele porque ele nunca vai me decepcionar. A única coisa no mundo que nunca vai te decepcionar na vida é Deus. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E espero não ter sido cansativa. Espero ter ajudado quem às vezes estiver com dúvidas. E outra coisa, Deus te aceita como você tá. Não precisa mudar, não precisa parar de beber, não precisa parar de fumar, não precisa parar de, ir pra festas ou... Enfim, qualquer coisa que você sinta-se, tipo, que você acha que é pecado e que Deus não vai te acolher. Muito pelo contrário, Ele me acolheu do jeito que eu tava. Ele me amou do jeito que eu estava. E as mudanças são boas e vêm dele. Se ele quiser que você mude nisso, amém. E ele que vai fazer. Não acho que você vai fazer com sua própria força. Tá bom? E é isso, um beijo.